Olá, turminha! Vamos estudar o Aprender Sempre de Língua Portuguesa, volume 3. Sequência 1. Aula 1. Para ler e enrolar a língua. Aula 2. Para ler bem depressa. Aula 3. O R em rã, aranha e arranha. Aula 4. Para ler e cantar sem tropeço. Aula 5, você pode revisar e aprender. Vamos para algumas orientações. Em sua casa, você irá procurar um local calmo para você realizar as atividades. Separe todos os materiais necessários, como lápis, borracha, apontador. Você irá fazer a leitura dos textos quantas vezes for necessário. Leia cada questão com atenção. Você também poderá pausar o vídeo para rever as orientações. Escreva o seu nome completo, o nome da escola, a data e a turma. Vamos lá, sequência didática 1. Trava-línguas para ler, enrolar a língua e se divertir. A ideia é que você, junto com seus colegas, possa brincar com os sons das palavras desse divertido texto da tradição oral e brincando leia, escreva, realize atividades interessantes e aprenda cada vez mais. Além disso, há textos com curiosidades sobre alguns animais que aparecem nos trava-línguas, que vão deixar você muito sabido. Os trava-línguas são considerados partes da cultura e do folclore brasileiro. Essa brincadeira reúne diversas palavras com fonemas semelhantes, ou seja, palavras com o mesmo som ao falar. Os trava-línguas ajudam as crianças a desenvolverem um vocabulário mais amplo, a pronunciarem as palavras de forma correta. Aula 1. Para ler e enrolar a língua. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos conhecer alguns trava-línguas e ler curiosidades sobre a aranha de alçapão. Brincar é muito bom, não é mesmo? E quando a brincadeira é de ler, rimar e até de enrolar a língua, pode ser muito divertido. Vamos ler e brincar com trava-línguas? Mas você sabe o que é um trava-língua? Conhece alguns? Trava-línguas são um tipo de parlenda que faz parte da literatura popular. Geralmente são criados com palavras difíceis de serem pronunciadas devido à repetição de sons semelhantes. A ideia é que você aprenda alguns trava-línguas, possa brincar com os amigos de quem diz mais rápido e no final vamos apresentar uma sessão de trava-línguas. O desafio será falar rápido, sem tropeçar nas palavras. Será que você consegue vencer esse desafio? Você vai ler alguns que talvez já conheça. Vamos ver? Sabia que a mãe do sabiá sabia que o sabiá sabia assobiar? 3 tigres tristes para 3 pratos de trigo. 3 pratos de trigos para 3 tigres tristes. Debaixo da cama tem uma jarra. Dentro da jarra tem uma aranha. Tanto a aranha arranha a jarra, como a jarra arranha a aranha. Agora vamos lá, repita o trava-línguas de forma rápida. O fato de terem de ser ditas de forma rápida faz com que a brincadeira se torne muito divertida, não é mesmo? Vamos ler mais uma vez, depois você escolherá um amigo para brincar.
Lembre-se que o desafio é descobrir quem consegue dizer bem depressa, sem errar a pronúncia de nenhuma palavra. E por falar em aranha, você sabia que existem no mundo perto de 40.000 espécies de aranhas e que algumas vivem em tocas em vez de teias? As aranhas de alçapão são espécies que constroem longas galerias no solo como túneis, tecem uma porta de seda na abertura e aguardam no interior da toca. Quando uma criatura pequena encosta nos fios, elas capturam rapidamente. Observem o texto que fala sobre as aranhas de alçapão. Elas não vivem em teias, ou seja, elas moram em tocas, elas moram no solo, como túneis. Agora é com você, vamos responder a nossa primeira questão. Atividade 1. Após ler o texto, responda: o que você aprendeu sobre as aranhas com a leitura desse texto? Aula 2. Para ler bem depressa. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos aprender mais trava-línguas e conhecer curiosidades sobre a rã. Leia e conheça mais trava-línguas. Depois, com os amigos, continue a brincadeira de quem consegue falar mais rápido sem enrolar a língua. Essa brincadeira você também poderá fazer com seus familiares. A aranha arranha a rã. A rã arranha a aranha. Nem a aranha arranha a rã, nem a rã arranha a aranha. Serra, serra, serrador, serra o papo do vovô. Quantas tábuas já serrou? Já serrou 4. 1, 2, 3, 4. E por falar em rã, vamos ler um texto sobre rã. A rã é um pequeno animal que consegue pular muito bem. É parecida com o sapo, mas tem pele lisa e pernas bastante longas, enquanto o sapo tem pele áspera e pernas mais curtas. Também é importante diferenciar as rãs das pererecas. Embora sejam parecidas, elas pertencem a grupos diferentes. A perereca tem discos viscosos nas pontas dos dedos que as ajudam a subir em superfícies verticais. O habitat das rãs são as lagoas, enquanto as pererecas vivem sobre árvores e outros tipos de vegetação. Apesar dessa diferenciação biológica, na linguagem popular, os termos rã, sapo e perereca são comumente utilizados um no lugar do outro, às vezes para se referir a um mesmo animal. Vejamos, esse texto sobre a rã explica a diferença entre a rã, o sapo e a perereca. Observe que a rã é um animal pequeno que consegue pular muito bem. Ela tem a pele lisa e as pernas longas, mas o sapo tem a pele áspera e as pernas mais curtas. E a diferença da perereca é que ela tem discos viscosos na ponta dos dedos. Se vocês pesquisarem uma imagem de perereca, vão observar que nas pontas dos dedos dela parece ser uma bolinha.
Estes são os discos, que facilita para ela subir em superfícies verticais. Também observamos no texto que o lugar onde as rãs vivem são nas lagoas, enquanto as pererecas vivem sobre árvores, em vegetações. Observe que no finalzinho do texto tem a palavra comumente. Você também poderá pesquisar no dicionário. Então, essa palavra comumente quer dizer que para as pessoas é comum chamarem o sapo, a ranha, a perereca pelo mesmo nome, se referir a este animal com o mesmo nome, não fazendo diferenciação. Mas agora você já sabe a diferença entre a rã, o sapo e a perereca. Responda às questões. Atividade 1. Leia o texto, converse com seus colegas ou familiares sobre essa curiosidade e, em seguida, responda. Mas vamos relembrar. Analise o texto RAM e veja que as respostas para cada pergunta está explícita, ou seja, as respostas estão dentro do próprio texto. A. Qual a diferença entre a rã e o sapo? B. Qual a diferença entre a rã e a perereca? C. Onde vivem as rãs e onde vivem as pererecas? Letra D. Você vai preparar a leitura desse texto para ler para os seus familiares e socializar com eles o que você descobriu sobre esse animal. Vamos para a aula 3. Antes, vamos relembrar de algumas regras da letra R. No início da palavra, usamos apenas um R e este tem o som forte. A palavra com apenas um R no meio tem o som fraco. E a palavra com RR no meio tem o som forte. Aula 3. O R em rã, aranha e arranha. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos discutir o uso da letra R na escrita das palavras. Vamos para a atividade 1. Leia novamente o trava-língua, a aranha, arranha, a rã e observe a letra R nas palavras rã, aranha e arranha. Questão A. Você sabe explicar por que a aranha é escrito com um R e arranha com RR? B. Leia em voz alta as duas palavras aranha e arranha. O que você observou? C. Agora leia a lista de palavras a seguir. Depois descubra que novas palavras formam se você acrescentar mais um R. Veja o exemplo. Caro. Com 2 R's fica carro. Você irá acrescentar mais um R nas palavras moro, carinho, careta, era, tora, vara, muro. D. Agora volte na lista, leia todas as palavras em voz alta. Registre o que você descobriu. Vamos para a aula 4, para ler e cantar sem tropeço. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos enfrentar o desafio de cantar um trava-língua e conhecer curiosidades do sapo cururu. Vamos continuar essa divertida brincadeira de enrolar línguas, aprendendo o trava-língua, o sapo no saco?
Era o sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro, o sapo fazendo papo e o papo fazendo vento. Por ser um texto que brinca com o som das palavras, alguns trava-línguas são usados nas músicas populares. Ouça a canção O Sapo no Saco. Essa canção fez muito sucesso nos programas de rádio dos anos de 1940 e em 1982 foi gravada por Rolando Boldrin. Muito tempo com o saudoso Ranchinho, da dupla Bahia Ranchinho, e essa música era sucesso, foi sucesso há muitos anos atrás, em 1940 e tanto, com os autores que eram Jararaca e Ratinho. Jararaca e Ratinho eram fabulosos, eram uma dupla nordestina, fazia muito sucesso no Rio e tal. Jararaca morreu não faz muito tempo que ele viajou, com quase 100 anos de idade. Ele fazia a escolinha do Chico Anísio, fazia tipos com Chico Anísio e tal. Ele tinha um violão que era um desenho de uma jararaca, porque ele era jararaca e ratinho, né? Um desenho de uma jararaca, e o ratinho tocava sax e tal. Mas tem uma música desse que eu gravei, que é muito engraçada, que é O Sapo no Saco. Ele até é muito facinho de cantar, se você quiser cantar o refrão, era assim, quer ver? Ó. Era o sapo dentro do saco, o sapo dentro, o sapo fazendo papo e o papo fazendo vento. E era o sapo dentro do saco, o sapo dentro, o sapo fazendo papo e o papo fazendo vento. Não é facinho? Não é? Ué, vamos tentar, ué. Era o sapo dentro do saco, o sapo dentro, o sapo fazendo papo e o papo fazendo vento. E era o sapo dentro do saco, o sapo dentro, o sapo fazendo papo e o papo fazendo vento. Ah, vocês não querem cantar essa? Tá difícil? Vocês vão ver outra daqui a pouco, mais difícil ainda, tá bom? Dá um tom, maestro. Era o sapo dentro do saco, o sapo dentro, o sapo fazendo papo e o papo fazendo vento. Era o sapo dentro do saco, o sapo dentro, o sapo fazendo papo e o papo fazendo vento. Nós agora vai falar desse noivo Zé Perneta, que era vesgo de uma perna e do olho era a maneta. A noiva fazia amada, ele fazia maleta. A noiva tocava trompa, ele tocava trombeta. E era o sapo dentro do saco, o saco dentro, o sapo fazendo papo e o papo fazendo vento. E era o sapo dentro do saco, o sapo dentro, o papo e o papo fazendo vento. Ele escrevia de lápis, a noiva de caneta. A noiva cortava a vara, ele cortava a vareta. Ele dormia no carro e a noiva na carreta. Ele fazia carinho, ela fazia careta. Era o sapo dentro do saco, o sapo dentro, o sapo fazendo papo e o papo fazendo vento. Era o sapo dentro do saco, o sapo fazendo papo. No dia do casamento, na casa de Zé Fulô, agora nós vai falar, aquilo foi um horror. Os dois se recolheram, logo ele estranhou. Ela foi se desmanchando, ele logo se espantou. Era o sapo dentro do sapo fazendo papo e o papo fazendo vento. Era o sapo dentro do saco, o sapo fazendo papo. Ela foi tirando um olho, depois um braço tirou, arrancou a cabeleira, ele aí se apavorou. Ela aí tirou uma perna, ele aí logo gritou: minha filha, minha noiva, vê pra mim o que sobrou. Era o sapo dentro do saco, o sapo dentro, o sapo fazendo papo e o papo fazendo vento. E era o sapo dentro do saco, o saco dentro, o sapo fazendo papo e o papo fazendo vento. Eita! Turminha, agora vamos refletir, ou seja, pensar sobre essa canção O Sapo no Saco, de Rolando Boldrin. Ah, você gostou de ouvir a cantoria? Percebeu como, ao cantar rapidamente, as palavras são emboladas? B. Seu desafio agora é imitar essa cantoria. Continuamos a nossa leitura. Para saber mais, Rolando Boldrin nasceu em São Joaquim da Barra, São Paulo, em 1936. É compositor, cantor, instrumentista, apresentador, ator, escritor. Boldrin tem um papel importante na preservação e divulgação da
simplicidade da canção regional. Nos programas de TV, ele canta, declama, conta causos com sotaque característico do interior paulista. Aprendeu a tocar viola aos 7 anos. E por falar em sapo, vamos ler o texto Sapo Cururu. Os sapos podem comer até 100 insetos por dia. Comem besouros, lesmas, lagartas, tatuzinhos de jardim, aranhas e formigas. O sapo cururu é o mais comum na fauna brasileira. É um dos maiores do mundo. Na Amazônia, onde ele vive, é o local com maior diversidade de sapos do planeta. Os machos são menores que as fêmeas. O período de reprodução é na primavera. O sapo cururu pode pesar até 1 quilo e medir 30 centímetros. Vamos para a nossa atividade. A. É comum as pessoas terem medo de sapo e você tem medo? Por quê? Letra B. O sapo é visto como um controlador de pragas. Você concorda com essa afirmação? Caso você tenha dúvida do que seja controlador de pragas, é porque o sapo come alguns insetos que destrói as plantações. Ou também você poderá consultar o dicionário para saber o significado de controlador de pragas. C. Que informação você encontra no texto que lhe dá pista para concordar ou não com a afirmação? Ou seja, onde você encontra no texto a pista dizendo que o sapo é um controlador de pragas? D. Qual a diferença entre o macho e a fêmea? Verifique também esta informação no texto. Aula 5. Você pode revisar e aprender. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos enfrentar o desafio de revisar textos. Revisar textos de outra turma. Turminha, vamos relembrar. Ortografia da língua portuguesa, vogais E, I, O, U. A pronúncia, ou seja, a fala de algumas palavras são diferentes daquilo que escrevemos. Isto é, algumas palavras têm o som de vogal I, mas são escritas com a vogal E. Como também algumas palavras têm o som da vogal U, mas são escritas com a vogal O. Atividade 1. Em uma outra turma de terceiro ano, os alunos escreveram curiosidades interessantes sobre os sapos, mas os textos ainda não foram revisados. Eles tiveram muitas dúvidas na escrita de algumas palavras, algumas foram escritas do modo como são faladas. A. Ajude-os a revisar os textos fazendo as correções. Primeiro texto a ser revisado. Você sabia que o sapo só come bicho que está andando ou voando? Bicho parado, ele nem enxerga. Segundo texto, você sabia? Enquanto crescem, os sapos trocam de pele várias vezes? A pele sai como um casaco e embaixo já tem outra novinha e do tamanho certo. Letra B. Circule as palavras escritas incorretamente. Se necessário, volte o vídeo para rever a ortografia das vogais E, I, O, U. C. Agora ajude-os a revisar os textos fazendo as correções, ou seja,
Para responder aqui a questão C, você irá escrever os 2 textos de forma correta. É isso. Peço por favor que envie as fotos das atividades respondidas para a professora. Ótimos estudos!